Paz, amados. Amém, né? Eu conheci o pastor Gilson no café e eu lembro que no final ele falou: pastor, que você vai ministrar lá na nossa igreja, né? Eu falei: pastor, quando eu venho de novo para o Paraná, e deu certo, né? E hoje eu estou no último dia, né? Eu estou desde sexta, sem ser essa sexta retrasada aqui no Paraná, lançando o meu novo livro. Estou numa maratona de estar pregando, às vezes 2 vezes por dia. Estou até meio sem voz, mas é muito alegre. E se Deus quiser, amanhã nós estamos voltando para São Paulo. Já estou com medo, já estou falando capaz, piar. Eu preciso voltar para São Paulo. Estou aqui com a Raquel, minha esposa, Josimaber de família, né? Pastor Josimaber é da PIB, um homem de Deus, um amigo precioso que Deus tem me dado, né? Que tem sido uma plataforma, né? Eu sempre falo que pessoas são plataformas ou âncoras na nossa vida, né? Tem amigo que é âncora, né? Só te amarra, te afunda, te segura. Mas tem pessoas que são plataformas, elas te elevam o nível, né? E o Josimaber é um desses amigos preciosos. Antes de ministrar, só vou falar um pouquinho sobre os livros. Deus tem me dado uma graça de me tornar escritor de livros. Eu nunca imaginava, né? Nasci na Zona Leste de São Paulo, num bairro muito pobre. Me tornei pastor, assumi uma igreja em 99. Né? Deus tem dado graça lá em Guarulhos, Ministério Amor e Graça. Deus me deu uma palavra que eu ia começar a escrever livros. E eu acabei começando a estudar, entrei na carreira acadêmica, pós-mestrado. E esse é o primeiro livro que eu escrevi, chama Morte e Luto, Superando as Perdas. Esse livro tem uma história muito interessante que começou com a minha mãe, em 2016. Ela teve o diagnóstico de câncer, metástase. E aí a gente fez todo aquele tratamento, químio, rádio. Era um período muito difícil, porque eu sabia que eu estava perdendo, mas nunca me tornei tão próximo da minha mãe. E ela me chama um dia e fala assim: filho, Deus falou comigo e hoje é meu último dia na terra. Eu estou partindo. Eu falei: mãe, não fala isso. Ela falou: filho, eu tenho certeza. E antes de ir, eu quero que você faça algumas coisas por mim. Eu falei: pode falar, mãe, o que a senhora quer? Primeiro, compra um vaso de orquídea. Eu fui correndo na floricultura, comprei um vaso de orquídea lindo. E aí levei, ela falou: põe aqui. Eu coloquei. Eu falei: mãe, mas por que essa orquídea? Minha mãe gostava de brincar muito. Ela falou: filho, você sabe da minha vida sofrida e pobre. Eu sempre sonhei ter uma orquídea em casa. Eu não ia morrer sem minha orquídea. Eu ri para mim, eu falei: mãe. Ela falou: faz o segundo, agora é sério. Compra uma caixa de bombom, mas não compra aquele bombom vagabundo que você compra, não. Eu quero Ferrero Rocher. Aí eu fui e comprei uma caixa de Ferrero Rocher. Aí ela chamou a minha irmã, Dilma, e a minha irmã ia todo dia lá para fazer comida, dar banho nela, limpar a casa. E ela chamou a minha irmã e falou: filha, eu não posso partir sem agradecer pela filha que você é. E é uma forma de te honrar. Aí ela deu para minha irmã. Todo mundo chorou. E ela falou: agora o terceiro e último, filho. Eu quero que você chame as suas filhinhas Duda e Manu. Eu fui peguei minhas filhas. Ela falou assim: filho, você é maravilhoso, eu te amo. E o maior presente que eu posso te dar é orar para as suas filhas serem para você aquilo que você é para mim. Aí ela orou, eu chorei. Falei: mas você não está com medo de morrer? Ela falou: filho, eu sei quem eu era antes de conhecer Jesus. Eu sei o que Jesus já fez na minha vida e já sei para onde eu vou. Estou preparada. E ela foi como ela dormiu e descansou no Senhor, como ela tinha me falado. E aí eu fui para o velório, eu estava em paz, sabe assim, meu Deus, que coisa. Só que quando eu fui para o velório, as pessoas não conseguiam me consolar da forma correta. Eu lembro que eu estava chorando, uma pessoa: pastor, não chora não, tenha fé. Meu Deus, minha mãe morreu e eu não posso chorar. Aí chegou uma outra e falou: pastor, tem que ficar alegre, ela está com Jesus. Amados, eu quase peco, porque na minha cabeça eu vou desejar a mesma alegria para você, tá, querido? E aí as pessoas, ao invés de me ajudarem, acabavam piorando. Eu falei: meu Deus, eu vou começar a estudar sobre isso. E fui procurar livro, e não tinha livro que falava sobre luto, morte, como ajudar pessoas. E eu fiz a minha tese de mestrado sobre esse tema: como a igreja pode ajudar pessoas em luto. Quando eu estava terminando, os professores falaram: faz um livro, esse assunto é um assunto que está em falta. E eu falei: vou lançar um livro.
E aí aconteceu o Covid. E aí esse livro estourou de uma forma, fui pregar em vários lugares do Brasil, onde eu nem imaginava, falando sobre esse tema. Então, esse livro é um manual de como, primeiro, para quem perdeu alguém, ele ajuda a pessoa a reconhecer o processo. O luto não é um fato isolado, são fases que podem durar de 6 meses até 2 anos. Como eu posso encarar, qual é a fase que eu estou passando. É um livro que eu falo uma parte só como a gente pode ajudar pessoas que estão passando pelo processo, como perdeu alguém, e como o Evangelho, a esperança cristã, Jesus Cristo, ajuda a superar o luto. Então esse livro tem sido bênção. Semana passada, a minha esposa recebeu uma mensagem de uma psicóloga de Brasília, agradecendo pelo livro e falando que esse livro ajudou ela a tratar dos pacientes da forma correta. Então esse livro é um manual assim, é tremendo, tem sido bênção. Eu recebo, o pastor perguntou do pastor Atenil, eu conheci ele por causa desse livro. Ele disse que a esposa estava lendo antes de falecer, e aí ele estava mal, e ele leu esse livro e ajudou ele no processo de cura, se tornou um amigo meu, alguém que vocês conhecem, um homem de Deus, e esse livro foi um instrumento para essa aproximação. O segundo livro, Jesus nasceu no Natal? Interrogação. Porque nós todos, eu sempre ouvia que as pessoas pregavam que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Eu ficava curioso, mas se não nasceu em dezembro, ele nasceu em alguma data. E aí eu estudando pela Bíblia, alguns artigos, eu descobri que Jesus nasceu entre final de setembro e começo de outubro, justamente na festa de Tabernáculos. Essa festa é tão importante para os judeus que até hoje, o ataque do Hamas foi justamente na festa de Tabernáculos, Sukkot. Israel para essa festa. E aí quando eu vi isso, eu falei, agora eu descobri porque as estalagens estavam cheias, porque era uma festa. Eu gosto de viajar muito, falei, se tem a ver com essa festa e as outras festas. E em Levítico 23 fala das 7 festas que o povo de Israel tinha que fazer todos os anos, até os eles fazem. Eram 3 encontros, eram 3 festas primeiras, Páscoas, Pães Ármãos e Primícias. Havia um intervalo, tinha Pentecostes. Havia um intervalo e tinha as últimas 3, trombetas, expiação e tabernáculos. Tabernáculos era a única que era comemorada no início e no final. Aí entenda, Jesus vem e nasce em tabernáculos. Aí Jesus vem e morre logo na Páscoa. E assim como na primeira Páscoa, era um cordeiro que era morto, Jesus morre como cordeiro de Deus. Assim como na primeira Páscoa, o sangue era colocado sobre os umbrais, e aonde estivesse o sangue, aquela família seria salva. Através do sangue de Jesus, nós alcançamos a nossa salvação. O cordeiro não poderia ter nenhum osso quebrado, Jesus não teve osso quebrado. E Jesus cumpriu como cordeiro toda a Páscoa. Eu falei, é muita coincidência. Aí Jesus vai ser sepultado. Ele é sepultado justamente no dia de Pães Asmos. Pães Asmos era pão sem fermento. O povo teria que comer um pão sem fermento. E fermento é símbolo de pecado. E assim como aquele pão era levado ao forno sem nenhum fermento, Jesus foi levado para a sepultura sem nenhum pecado. Aí Jesus vai ressuscitar. Ele ressuscita justamente no dia da festa de primícias. Na primeira primícias, quando ia ter uma colheita, o povo retirava a primeira parte da colheita e oferecia a Deus. E se Deus aceitasse a primeira parte, toda a colheita seria aceita por Deus. Jesus ressuscita e Deus aceita o seu sacrifício. E por Jesus ressuscitar e por Deus aceitar o seu sacrifício, todos nós, como a colheita de Deus, seremos aceitos por Ele. Eu vou falando mais detalhes das festas no livro, eu vou esmiuçando. Mas não é muita coincidência? Aí vai vir a descida do Espírito Santo, desce no dia de Pentecostes. No primeiro Pentecostes, Moisés vem e recebe a lei. No segundo Pentecostes, os discípulos vêm e recebem a graça. No primeiro Pentecostes, o povo peca e cria o bezerro de ouro e morre como consequência daquele pecado 3.000 pessoas. No segundo Pentecostes, Pedro, cheio do Espírito Santo, prega. E quantas pessoas são salvas? Não é muita coincidência. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí faltam as últimas 3 festas que vão se cumprir.
trombetas, e as 3 em sequência: expiação e tabernáculo. A festa das trombetas tem o significado de avisar que as 2 últimas estavam chegando, era um aviso. Paulo fala que ao som das trombetas os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Expiação: o povo comia ervas amargas para sentir a amargura da consequência do pecado. 7 anos de tribulação, a Bíblia fala. E tabernáculo: Jesus volta e vai reinar a eternidade sobre nós. Amém? Então esse livro eu vou falando dessa parte histórica, escatológica, é um livro inspirador e nos leva a entender que Jesus está muito próximo de chegar. Faltam as 3 últimas. E esse último livro é Vivendo o Sobrenatural de Forma Natural. Eu narro um pouco sobre esses meus 20 anos de ministério, milagres que Deus tem feito na minha vida. Eu vou contar um pouquinho na pregação, mas eu sou uma pessoa paralítica que anda. Olha que coisa louca Deus faz, né? Eu não tenho uma vértebra. É impossível andar. Mas eu ando. Porque Deus é poderoso, amém? Eu vou contar com mais detalhes da pregação. E eu vou contando milagres, né, de Deus usar natureza para falar comigo. Só uma historinha. Uns 2 anos atrás, está no livro, o meu cunhado sofreu um acidente e ele mora em Votuporanga. É interior de São Paulo, mas é muito longe, quase divisa com Mato Grosso. Só para vocês terem uma ideia de localização, é mais perto eu vir para o Paraná do que para Votuporanga. E a minha esposa foi antes para ficar auxiliando a minha cunhada, e eu tinha os compromissos de São Paulo, fui fazer aquelas viagens rápidas, né? Eu ia lá visitar, dormir, no outro dia já voltar. Fui visitar meu cunhado no hospital, era estado grave. Quando saí do hospital, eu precisava usar a internet e os meus dados estavam muito fracos, o sinal. Aí eu fui num restaurante e pedi para usar o Wi-Fi do restaurante. Só que aí tinha que fazer um login. Eu fiz o login e eu não sabia mais o restaurante, aquele restaurante que já linkou com o Facebook e colocou, né, Darcy, Raquel, tá no restaurante tal, em São José do Rio Preto. No outro dia cedo, eu recebo uma ligação, veio um número enorme. Até falei, meu Deus, deve ser golpe. É uma ligação de Portugal. Um amigo meu, que estudou comigo quando eu tinha 18 anos. Já estava beirando os 46, olha a loucura. Quantos anos? Ele falou, Darcy, você está aí perto de Rio Preto? E eu estudei com ele em São Paulo. Eu falei, tô, Erlon. Ele falou, cara, você pode fazer um favor para mim? Eu falei, fala, se for possível. Ele falou, rapaz, eu estou aqui em Portugal, eu não estou conseguindo voltar, eu não posso voltar para o Brasil nesse momento. E a minha mãe está em coma, internada há mais de 1 ano, no hospital em Rio Preto. Minha irmã está envolvida com drogas, eu não consigo falar com ela, e eu estou desesperado aqui, eu não tenho nenhuma notícia da minha mãe. Será que você pode ir no hospital, fazer uma visita, ver o estado e me dar um retorno? Eu falei, claro que sim, me dá o nome do hospital que eu vou. Eu estou indo embora, mas antes de ir embora eu passo lá. Aí quando ele dá o nome do hospital, é o mesmo hospital onde meu cunhado estava internado. Eu falei, rapaz, Deus tem coisa aí. Chegando no hospital, fui eu e minha esposa Raquel, fui procurar a enfermeira, porque era, que coisa louca. Uma mulher em coma, que eu não via ela há quase 30 anos, que eu nem sabia nada, que eu fui para a informação, procurei a enfermeira para contar o caso. Contando o caso para a enfermeira, falei, ela falou, qual o nome? Aí eu falei o nome. Quando eu falei o nome, a enfermeira regalou o olho, falou, é um milagre, ela acabou de sair de coma. Eu entrei com a Raquel, e ela olhou para mim, e eu falei, Dona Maria, é o Darcio que estudou com ela, a senhora está lembrando de mim? Que ela me viu com 18 anos. Começou a sair lágrima do olho dela, e ela balançou a cabeça. Sim. E eu falei, o seu filho pediu para eu ouvir. Eu pensei que era só uma visita, mas acho que Deus tem algo para fazer nesse dia. E aí, você compra o livro para saber o final. Um livro é 40, os 3 são 100. É uma forma de vocês abençoar o nosso ministério. Nós aceitamos Pix, cartão, parcelamos. O objetivo não é
financeiro, é abençoar vidas. Esse livro tem sido instrumento. Esse livro inspira a você crer em milagres e, ao mesmo tempo, você nos abençoe. Então, no final, minha esposa vai estar lá. É uma forma de, que Deus tem dado e tem sido estratégico. Salmo 46, está ministrando a palavra, algo que Deus tem falado. É um salmo muito conhecido, muito lindo. Nós vamos estar compartilhando ele aqui nessa noite. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se protejam para o meio dos mares. Ainda que as águas surjam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará desde o raiar da alva. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor do exército está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Querido Deus, amado Pai, me use, Pai, como instrumento para falar com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Esse é um salmo conhecido, 46, ele foi composto pelo rei Ezequias, depois de uma forma milagrosa, venceu uma batalha contra os assírios, e ele quer expressar a sua gratidão e o seu amor por Deus. E é interessante, nesse salmo ele fala 3 coisas de Deus. Ele fala quem Deus é, onde Deus está e o que Deus faz. Ele divide em 3 partes. Deus é, Deus está e Deus faz. E nós vamos compartilhar um pouquinho dessas características tão importantes na nossa vida, para nós entendermos. Porque é importante, a primeira coisa é entender quem Deus é. Muitas vezes a gente ouve um evangelho tão voltado para o ser humano, para o homem, para o potencial, e o evangelho tem que ser voltado para Deus, para quem Deus é. Porque quando eu conheço quem Deus é, eu me sinto seguro e confiante. A primeira característica de saber que Deus é essa confiança e segurança. Vou dar um exemplo. Se eu chegasse aqui para uma pessoa, por irmã, falar, irmão, amanhã aparece aqui 5 da manhã que eu vou te dar R$1.000. E tivesse chovendo, você viria? Provavelmente não. Por que ele não viria? Porque ele não sabe quem eu sou. Ele ia pensar, será que o pastor vai vir mesmo? Eu não conheço. Mas se o pastor Gilson fizesse a mesma promessa, provavelmente você viria. Porque você fala, eu conheço o pastor Gilson, e eu sei que se ele falou, vai acontecer. Então, por isso que é importante, tão importante eu conhecer Deus. Primeiro ponto, porque me dá segurança. Porque se eu sei quem é, eu sei quem prometeu. E eu sei que quem prometeu é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. É interessante, a gente vai ver isso muito em Davi. Por que Davi enfrentou Golias? A gente fala de fé tudo, mas eu tenho uma coisa no meu coração. 1 Samuel 17, Davi enfrenta Golias. Mas no 1 Samuel 16, Davi recebe uma promessa e uma unção de Samuel, que ele se tornaria rei de Israel. Então Davi tinha no seu coração uma promessa, eu vou ser o
novo rei. Existe rei morto? Então Davi sabia que podia vir leão, que podia vir urso, que poderia vir gigante, porque a promessa que Deus tinha na vida dele ia se cumprir, porque ele sabia quem Deus era. Eu quero falar na sua vida, meu amado, se você tem promessa de Deus na sua vida, não se preocupe, pode vir gigantes, pode vir lutas, pode vir batalhas, pode vir adversidades, mas aquilo que Deus prometeu vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Porque você conhece quem te prometeu, você conhece quem é dono de todas as coisas. Quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente conhece de nós. É igual um celular, um iPhone. Quem conhece mais um iPhone? Quem fabricou? A Apple. Quem conhece mais de você? Deus. Se você quer saber qual é o seu potencial, busque em Deus. É interessante, né, quando Jesus chega para os discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? Uns falam, profeta, Elias, é João Batista, mas Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro fala, eu sei quem tu és. Mas qual é a resposta de Jesus? Pedro, não foi carne e sangue, mas foi o Espírito que revelou. Tu és Pedro. Mas sobre essa pedra, qual era a pedra? A revelação de quem Deus era, de que Jesus era. Eu vou edificar a minha igreja. Quanto mais nós conhecemos e temos revelação do amor, do poder, da graça de Deus sobre nossas vidas, mais estaremos preparados para cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós. É Deus. Entenda, Deus é. Se agarre nessa promessa, se agarre. Busque cada vez mais conhecê-lo. Invista tempo em oração, invista tempo em devocional, invista tempo em buscá-lo. A presença de Deus em nossa vida nos dá força e segurança. Segundo ponto, Deus está. O segundo ponto fala que entre uma promessa e um cumprimento, Deus sempre trabalha em nós, nos preparando para aquilo que Ele tem. O mal que a gente pensa que Deus, e a nossa cultura cada vez mais é imediatista. Nós não aprendemos a esperar o trabalho. Já viu hoje como é? A pessoa te manda uma mensagem de WhatsApp. Você demora 2 minutos para responder, a pessoa manda já outra. Por que você não viu minha mensagem? Parece que 2 minutos demora. Os mais antigos, igual eu, vão entender. Meus pais são pernambucanos, eram pernambucanos, né? São falecidos. Mas eles queriam uma informação de Pernambuco, eles mandavam uma carta. A carta demorava uns 3 dias para chegar em Pernambuco. Aí vinha a resposta, demorava mais uns 3 dias. Demorava 1 semana para vir a resposta. E nós esperávamos. Com paciência. Hoje nós não temos paciência para nada. E o Deus está a entender e esperar os processos de Deus na nossa vida. Então Deus vai te prometer algo? Vai. Mas entre a promessa e o cumprimento, Ele vai trabalhar em nós. E nós entendemos, às vezes, pensamos que Deus trabalha de uma forma linear. Mas Deus não trabalha de uma forma linear. É como se fosse, depois eu vou contar meu testemunho, uma pessoa que é muito briguenta. Fala, Deus, me dá paciência. Como Deus vai dar paciência para você? Colocando pessoa chata. Para pegar no teu pé, para te provocar, para te tirar a paz. Aí fala, Deus fala, você não pediu paciência? Eu estou colocando. Deus, quebra meu orgulho, Pai. Que lindo. Deus fala, tá bom, vai começar a passar necessidade. Para aprender a depender de mim. Aumenta a minha fé. Deus vai pôr situações para que sua fé possa ser exercitada. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu entendo que tudo que acontece na minha vida é um trabalhar de Deus. Deus está trabalhando em nós. Vou contar uma experiência pessoal. Ano de 2007,
Eu era gerente de uma empresa metalúrgica em Guarulhos, empresa crescendo, um ótimo salário. E a nossa igreja estava crescendo bastante. E eu estava naquela fase que estava me sentindo a última bolachinha do pacote. Novão, me achava o cara. Onde colocava a mão, prosperava. E aí, ó a loucura, um amigo meu, Ayrton, amigo até hoje, irmão, me liga e fala: Dárcio, cara, eu estou indo para Jandira, tem uma empresa, e lá tem uma mulher de Deus, profeta de Deus, vamos lá comigo? Falei: isso estou nada, estou ocupado, tem umas coisas na empresa. Não, cara, vamos comigo lá, vai ser legal. Não, a gente não estou. Meu, vamos lá, cara, a gente almoça junto, eu pago. Eu falei: opa, vai pagar o almoço, eu vou. Fomos nós dois, chegamos lá na casa dessa senhora, mulherzinha bem simples, senhorinha. Começou a orar por nós dois. Aí ela para, começa a agir como se o Ayrton não estivesse, e olha para mim: pastor, Deus te ama muito. Aí, opa, sou o cara mesmo. E Ele vai te levar, ó a profecia, para um lugar distante de tudo e de todos, onde Ele vai falar com você como nunca falou. Amém. Amados, vou descansar. E saiu. Esse meu amigo ficou com a cara de bobo, coitado, porque ele que estava doido para receber algo. A gente saiu para almoçar e ainda brinquei, falei: tá vendo, bobão? Não falou nada com você, só comigo. E aí eu imaginei: Deus vai me levar para um lugar distante de todos ou de todos, onde vai falar grandemente na minha vida. O que você pensaria? É uma viagem, Deus vai abrir uma viagem para o exterior, Estados Unidos, Europa. Passa 2 meses, a igreja continua crescendo. Eu decido abrir mão da igreja e ficar só abrir mão da empresa e ficar só na igreja. Me desligo da empresa na sexta-feira. No sábado, eu subo no telhado para ver que eu ia fazer uma reforma com o dinheiro da minha rescisão, e eu caio do telhado 8,5 metros, queda livre, sentado. E a minha vértebra L2 esmigalha. E eu já perco a sensibilidade da cintura para baixo. Vou para o hospital, para a UTI, eles fazem vários exames. Primeira preocupação, se tinha alguma hemorragia interna, descolamento de órgãos, graças a Deus não teve, mas já teve o diagnóstico: eu não tinha vértebra, fiquei paralítico. E teria que fazer uma cirurgia de grande porte, porque eles tinham um risco de eu ficar tetraplégico. Porque como eu estava sem a vértebra, qualquer movimento em falso poderia me deixar tetraplégico. Então eles vão colocar só uma prótese para evitar o risco de eu ficar tetraplégico, mas paralítico eu já estava. Me transferiram para a Santa Casa de São Paulo. E lá eu tinha direito a 15 minutos diários de visita. Ficava deitado com a barriga para cima, porque eu não tinha nenhuma movimentação. Eles não podiam movimentar a maca. Imagina você ficar durante 6 meses deitado, olhando para o teto. Um lugar longe de tudo e de todos. Era só eu e Deus. Eu que me achava o cara. Quando eu ia me limpar, eu estava sem a vértebra, e no colete não adiantava. Então eu tinha que chamar uma coisa que a enfermagem chama movimentação em bloco. O que é movimentação em bloco? Para me limpar tinha que vir 4 enfermeiros, porque eles tinham que me virar de uma vez só, porque qualquer torção poderia me deixar tetraplégico. Então quando eles vinham me limpar, eu ficava orando: Deus, que eles acertem, porque qualquer coisa errada me deixaria tetraplégico. Só que para fazer a higiene no hospital, os enfermeiros não fazem. Quem faz é os auxiliares de enfermagem. Então imagina, ia 4 mocinhas, geralmente, 18, 19 anos, para limpar as minhas fezes. E aquele cara que se achava, começou a ver que ele não era nada. O dono da empresa, que disse que era meu amigo, pensou que eu ia morrer, não pagou nada que ele tinha combinado. Fui orar e Deus falou assim: não entre na justiça, aprenda a depender de mim. Arrebentado, sem dinheiro para comer, como eu ficava
deitado, as enfermeiras tinham que dar comida na minha boca, só que no hospital público era muito corrido. O que acontecia? Elas tinham que servir todo o hospital e depois de todo mundo receber, alguma enfermeira vinha dar comida na minha boca. Então eu tinha que comer comida fria todo dia, com dores insuportáveis. E sabe o que aconteceu lá? Eu aprendi que eu não era nada. Deus estava trabalhando no meu orgulho, coração. Lá eu aprendi a depender de Deus, lá foi tantas histórias. Eu vou lançar um livro, né, Deus que não tempo, só sobre essa minha ida no hospital. Foi tremendo, pregar para enfermeira, pregar para médico. Mas só para vocês terem ideia, resumindo, na cirurgia, quando foi a minha cirurgia, só vocês entenderem a gravidade do meu caso. Eu sou cortado daqui até aqui, ó, fora. Porque a minha cirurgia era de grande porte. Porque como eu não tinha vértebras, teriam que colocar um anel no lugar. Então a minha cirurgia consistia, tinha 25 pessoas envolvidas. Vinha a equipe de cardiovascular, me cortou e arrancou todos os meus órgãos para fora. Veio a equipe de neurocirurgião, colocou o anel, a prótese, e depois veio a equipe cardiovascular e colocou tudo de novo e me fechou. Só pra você ter ideia, minha cirurgia, eu fui anestesiado, dormi 7 horas da manhã da quarta-feira e só fui acordar às 7 da noite da quinta-feira. Eu fiquei 36 horas desacordado. Mas as loucuras de Deus, e Deus é tão louco, que quando eu acordei na quinta noite, a primeira coisa que eu pedi foi um pouquinho de água. Eu estava na UTI de grandes cirurgias da Santa Casa de São Paulo. E essa UTI das grandes cirurgias é um pouquinho mais acompanhada. Como funciona? É como se são 4 camas só, fica voltadas para o centro, e tem que ficar um enfermeiro 24 horas monitorando para qualquer coisa. E só eu tinha acordado, tinha um leito estava vazio e 2 também ainda estavam sedados. Eu pedi água para a enfermeira foi, me deu um pouquinho de água, eu tinha acabado de ser desentubado, e quem já fez cirurgia sabe, a cabeça estourando tudo. E aí, eu peço água, ela chega para mim e fala, o que aconteceu com o senhor para uma cirurgia tão grande? Eu falei assim, eu caí de uma grande altura. Ela deu um risinho e falou, estava empinando pipa, né? Eu falei, meu Deus, essa mulher vai querer conversar comigo. Não quero. Eu vou dar uma de religioso. Fiz a voz de pentecostal. Não, minha filha, eu sou um pastor. Eu estava na igreja do Senhor. Aí, quando eu falei isso, eu pensei que era. Aí ela arregala o olho e fala assim, você é um pastor? Deus te enviou aqui nessa noite. Você dá amém? Não é você, amada. Eu olhei assim, fechei o olho e falei, Deus, eu falei que eu ia te servir se eu saísse vivo, mas hoje não, Pai. Eu senti Deus falando, você acha que você está aqui à toa? E aí eu olhei para a mulher e falei, mas por que você está falando isso? Ela falou assim, porque hoje eu sou desviada do Evangelho, estou afastada. Eu descobri que meu marido tem uma amante. E eu peguei um remédio para me matar. E quando eu fui tomar o remédio, eu vi uma voz que falou para eu não tomar, que ele me amava, que era Deus. E eu fiz uma prova com Deus. Eu falei, Deus, eu não vou tomar agora, mas eu vou me matar. Se o Senhor me ama, eu vou para aquele hospital cuidar daqueles 4 moribundos. E dentre eles, um vai ter que falar do seu amor para mim. E para eu ter certeza que é o Senhor, não é qualquer pessoa. Eu quero que um pastor esteja lá para pregar para mim. Olha a loucura, Deus me manda todo arrebentado para isso. Preguei para ela voltou para a igreja, restaurou a família. Deus estava trabalhando em mim e através de mim. Hoje, né, tem livros, viajam, tudo, mas aí eu olho, eu vejo que eu não sou nada. Eu tenho uma cicatriz enorme aqui, Deus deixou como marca. Eu vou tomar banho, eu descubro que eu não sou nada.
Então, muitas vezes a gente olha as situações adversas da vida e não entende. Mas é Deus trabalhando. A gente tem que entender que fora trabalhando, Deus está no controle. Ele sabe o que faz, Ele sabe onde toca, Ele sabe o final da história. Ele é o alfa e o ômega, mas então quando Deus está trabalhando, confie que Ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe. Nada acontece por acaso. Ele sabe o que Ele está fazendo na sua vida, Ele sabe onde Ele vai te levar. Ah, Deus, a prova é grande, é porque o que Deus tem na sua vida é muito maior. Sabe, tudo são degraus que Ele está nos levando aonde Ele quer. Ele mexe nos botões certos, Ele sabe onde tocar, Ele sabe onde agir, Ele sabe aonde mexer. Então, entenda nos processos de Deus, em vez de ficar murmurando, reclamando, fala: Deus, o que o Senhor está trabalhando na minha vida? O que o Senhor quer que eu aprenda? O que o Senhor quer edificar em mim? Isso se torna algo poderoso para o resto da tua vida. E pode usar isso para que você tenha autoridade para fazer outras coisas. Eu falo hoje eu posso falar com convicção que um paralítico anda em nome de Jesus, porque eu sou esse homem. Deus é assim. Terceira parte do Salmo, ele começa a falar do que Deus faz. É interessante que uma das coisas que a gente tem que começar a entender nas nossas vidas é que é Deus, né? A Bíblia fala que dele, por ele e para ele são todas as coisas. E aí tem dois aspectos onde Deus faz. Primeiro, eu tenho que entender que eu só posso fazer aquilo que Deus quer que eu faça, não aquilo que eu gosto. É interessante a Bíblia, né? Lá em Gênesis 22, Deus chama Abraão para sacrificar Isaac. E Deus fala assim para Abraão: e toma Isaac. Alguém lembra o que Deus fala depois? Alguém lembra de cabeça aí? Deixa eu ver se é o 22 mesmo. Olha que loucura. Gênesis, deixa eu ver, é 21 ou 22? Deixa eu ver se eu acho aqui. Fazer essa passagem é muito forte. Gênesis 22. Dá para pôr o versículo 1 e o 2? Pessoal da mídia. Gênesis 22. Sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Agora põe o versículo 2. Prosseguiu Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Onde está o erro aí? Alguém sabe onde está o erro? Único filho. Isaque era o único filho de Abraão? Não tinha Ismael? Mas por que Deus fala único filho? Se ele já tinha Ismael. Deus não se engana. Sabe por quê? Porque Ismael foi fruto da vontade de Abraão. Ismael foi fruto da incredulidade de Abraão. Ismael foi feito sem a vontade e o consentimento de Deus. Isaque era o filho da promessa. Tudo que nós fazemos dentro da vontade de Deus conta para Deus. Tudo que a gente faz segundo a nossa vontade não tem valor nenhum para Deus. Por isso que Paulo fala: obras de carne, de madeira e de feno são obras que a gente faz para Deus, sem Deus. Por isso que Jesus fala: naquele dia virão alguns falando: Senhor, eu curei em teu nome, Senhor, eu ressuscitei em teu nome. Ele vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Porque Jesus fala isso: tudo que nós fizermos sem a vontade, sem a permissão de Deus, não terá valor algum para Ele. É forte isso, amados. Será que nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer?
ou aquilo que nós gostamos de fazer. Eu acho legal, né, pastor, falar aqui do acampamento das crianças, tremendo. Nós fizemos no nosso sítio, faz um mês também, foi tremendo. E eu fui ajudar lá também, pastor. Só que tinha um menininho, Davi, uma bênção. A gente tinha 4 alojamentos, né? E ficou as meninas separadas e os meninos. E aí tinha poucos homens, né? Porque esse é um dom de mulher. Os homens, geralmente, quando ele fala de infantil, os homens fogem. Aí fala, pastor, o senhor fica responsável por um dos alojamentos? Eu falei, fico. No meu já fui, todo mundo quieto, calado, tô bravo, tô cansado. Já toquei o terror. No outro estava a bagunça, eu fui lá, toquei o terror de novo. Mas se o menininho Davi ficava assim, pastor, não consigo dormir. Liga para minha mãe. Eu falei, filho, não posso ligar para sua mãe, vou ligar para a mãe de todo mundo aqui. Que lá só foi as crianças. Ele, pastor, a minha mãe canta sempre louvor para mim dormir. Canta para mim, pastor. Eu falei, filho, se eu cantar, ninguém dorme aqui. Né? Não dormia a noite toda, não queria. Eu até falei para as tias lá, os professores, falei, meu, parabéns, que trabalho lindo. Mas muitas vezes a gente faz coisas que não quer ficar a noite toda aqui com as crianças, não é fácil. O que nós queremos no nosso coração, o nosso corpo pede? Estar na cama quentinho. Mas eu abro mão daquilo que eu quero por aquilo que vai ser a obra de Deus. Isso é galardão. Quando eu abro mão da minha vontade, porque eu falo, meu Deus, eu vou estar aqui, mas essa criança vai ser impactada. Imagina, daqui a um tempo essa criança se tornará um homem, uma mulher de Deus abençoada. E eu coloquei uma semente na vida dela. Então, na vida, a gente tem que aprender a muitas vezes abrir mão da nossa vontade para ser feito. Né? O Jesus mesmo falou, né? Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Abrir mão da nossa vontade. E é difícil, né? Às vezes a gente fala de perdoar, vou perdoar, vou ser bobo. Tem que ser bobo. Porque você tem Cristo. E a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Eu não ajo pelas minhas vontades, porque a nossa vontade, às vezes fala, quem bater numa face oferece a outra. Fala a verdade, irmão. Se alguém bater numa face, qual é a vontade? Qualquer um. É dar mais forte. Mas o que é oferecer a outra? É abrir mão da sua vontade para que a vontade de Deus seja feita através de você. O segundo ponto do Deus faz é entender o que Deus quer fazer com você. Só dar um testemunho. A igreja, a gente estava construindo um sítio da igreja lá em Nazaré, nós temos um sítio hoje. E aí a gente comprou um terreno enorme, muito bom. E aí eu comecei a fazer um trabalho voluntário com os irmãos para a construção do sítio. Então, todo sábado e domingo, nós nos reunimos na porta da igreja às 6 da manhã e passávamos o dia no sítio. E aí que era correria, loucura. E hoje, na maturidade, eu vejo se vocês vão entender o que eu quero dizer. E aí tinha domingo que eu chegava em casa, tipo assim, 15 para as 6, nosso culto lá começa às 6 da noite. Hoje a gente tem 2, mas na época só tinha um. Eu chegava em casa, tomava banho e já ia para a igreja. Não orava me preparando para o culto. Muitas vezes não preparava o sermão como devia. E toda vez que alguém falava, estou fazendo para Deus. Eu ia para o culto e eu tinha orgulho. As pessoas, pastor, o senhor está cansado, né? Eu tinha orgulho de estar com aquela cara de cansado, acabado. Acabava o culto, eu não tinha tempo para os irmãos, porque eu estava cansado, eu queria ir para casa descansar. Mas na minha mente eu estava fazendo coisas para Deus. O sítio é para a igreja, é para ganhar vidas, é para salvar, é para encontro. E eu estava vivendo nessa loucura. E os coitados dos irmãos da igreja estavam indo na mesma vibe. Aí beleza, aí entra um casal na igreja, uma família. Começa a gostar, uma família grande, estabilizada, e me chama, pastor, nós estamos gostando tanto da sua igreja, a gente acha que quer ficar membro aqui. A gente veio de outro estado, viemos do Nordeste, nós somos cristãos há tempos, só que a gente queria marcar um dia para a gente se conhecer melhor, conversar. Dá para o senhor ir almoçar em casa? Eu, beleza, né? Pessoas novas para a igreja, família, almoço,
Fui na casa deles. Começamos a conversar. Conversa maravilhosa. Até que me chama para almoçar. A mulher estava na cozinha. Vem aqui para comer, pastor. Aí colocou a mesa colocada, aí colocou uma panela de pressão enorme em cima da mesa. Eles são nordestinos. Aí ela começou o discurso dela assim: pastor, descobri que seus pais são pernambucanos. Então eu estou fazendo para o senhor uma feijoada, mas não é aquela feijoada mole de paulista, não. É feijoada pernambucana, é feijoada carregada. Detalhe, eu não gosto de feijoada. Segundo ponto, a feijoada paulista, dá para você pegar só a linguicinha, o couve, a farofa, você disfarça com arroz. A nordestina, eu sei que a minha mãe é pernambucana, ela fazia. É tudo. Rabo, orelha, pé, tudo. Não, mas o pior, essa mulher inventou, acho que ela estava inspirada, ela colocou uma língua. E quando ela abriu a panela, tinha uma língua assim, ó, meia viva, grande. E ela catou essa língua, adivinha o que ela fez? Honra, primeiro para o pastor, colocou no meu prato. Amados, eu falo, misericórdia. E aí eu fiquei pensando, né, se eu não comer, eu perco uma família para a igreja. E se eu comer, eu morro. O que eu faço? Vou tentar comer. Enchi um copo de Coca-Cola e comecei a cortar aquela língua mole assim, ó. Não sei quem já passou por isso, mas eu lembro que quando eu colocava assim, eu queria engolir, mas não desce, volta. E eu com lágrima no olho assim, e querendo vomitar. Engolindo na marra, assim, sabe? Tentava pegar um pedacinho, um pouco arroz, um pouco... Misericórdia, eu sofrendo. Eu tenho uma mente ativa, eu comecei a pensar, falei, meu Deus, ó como Deus faz. Fiquei pensando, meu Deus, ela está tentando me agradar com aquilo que ela gosta, não com aquilo que eu gosto. E aí eu pensei assim, era tão fácil, era só perguntar para qualquer pessoa da igreja o que eu gosto, né? Fizesse um arroz, feijão, um ovo, eu ia gostar, um bife, um churrasco, uma massa. E aí quando eu estava pensando assim, sério, amados, veio um negócio assim, e eu sei que foi Deus falando comigo na minha mente. Fala assim, sabe o que eu te trouxe aqui? Você tem feito muita feijoada para mim. Eu te chamei para ser pastor e não para ser pedreiro. Carregar cimento qualquer um carrega. Orar e cuidar do povo, eu escolhi você. Muito forte, irmão. Sabe, eu aprendi que tirar o pé do meu ativismo para fazer aquilo que Deus me chamou. Porque muitas vezes a gente fica tão no ativismo, quer mostrar que está fazendo, mas será que eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça? Será que eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus? Será que eu estou fazendo obras que têm valor eterno? Ou tenho feito coisas por fazer? Construção qualquer um faria, mas e vidas mudadas? E eu aprendi na minha vida que aprender a não trabalhar para Deus, é trabalhar com Deus. Porque muitas vezes a gente faz coisa para Deus, mas não tem valor nenhum. Porque se não for direcionado por Ele, às vezes Ele está gerando um monte de Ismael. Mas o que Deus quer é que nós geremos Isaac, filhos da promessa, vindos dele. Terceira coisa, é entender que Ele que faz todas as coisas. Não somos nós, Deus só quer nos usar como instrumentos na mão dEle. Às vezes a gente pensa, é Deus, amado. Ele só quer que a gente participe. Preciso contar uma história. A minha filhinha, né, a Duda, quando era menor, eu gostava muito de fazer doce. Eu até parei agora, mas eu gostava muito de fazer doce, bolo, né, amor? Voltar, né, amor? E aí, eu gostava muito de fazer bolo, sobremesa. E aí, a minha filhinha começou a se interessar.
mas pequena. E aí o que acontecia? Ela, pai, eu quero fazer com o senhor para levar um bolo para a vovó. Aí eu pegava ela, amados, aquele bolo que eu gastava meia hora para fazer, eu gastava 2 horas. Derramava coisa, errava, sujava, fazia uma bagunça. Mas era interessante. Quando a gente chegava na casa da minha mãe, ela chegava assim, vovó, olha o bolo que eu fiz para você. Eu ficava pensando, só atrapalha. Mas ela pensava que era ela. Sabia que às vezes a gente é assim com Deus? Ó, Deus, ganhei 5 almas para Jesus. Deus fala, você só atrapalhou. Né? Mas é só, é Ele que faz, amados. E quando eu começo a entender que é Ele que faz, a gente perde a responsabilidade. Bill Johnson, que é um grande homem de Deus, que é usado em cura, ele fala algo tremendo. Ele fala assim, quando eu oro por alguém e a pessoa é curada, eu vejo como a pessoa é, como Deus é grande. E quando a pessoa não é curada, eu me vejo como eu sou pequeno. Porque o nosso mal nesse faz, e eu falo isso é uma luta minha, como eu fui curado, eu sou um paralítico que anda, amados, muitas vezes, eu falo isso, eu tenho lutado no meu ministério. Vou pregar numa igreja fora, aí vem uma pessoa de cadeira de rodas. E me dá uma vontade de falar, levanta e anda. Mas muitas vezes quando vem aquela vontade, fica assim, e se não levantar? E eu sei que quando vem esse pensamento, eu já quebrei o que Deus queria fazer através da minha vida. Porque quem faz levantar não sou eu, é Deus. Contar de uma luta, faz isso, faz poucos dias, foi minha esposa, 1 mês. Estava em casa, de manhã uma irmã intercessora amada me manda uma mensagem, Pastor Darcio, eu tive uma visão que o senhor estava orando por uma moça que não estava podendo andar e ela saía pulando alegre. Olha a loucura de Deus. Na quinta-feira. Na sexta-feira, de madrugada, ligo uma membro da célula da minha esposa, chorando. Ela já estava reclamando de dores na perna, fraqueza, que ela não estava conseguindo andar. E ela foi diagnosticada com uma doença chamada ELA, degenerativa. E o médico falou que não tinha mais recuperação degenerativa, a questão dela só ia piorar. E que ia fazer o tratamento para retardar o processo. Uma moça nova, essa doença depois é terrível, que vai degenerando e morre rápido. Aí a Raquel, amor, vamos fazer a visita para essa mulher? A gente foi no sábado. E foi uma loucura que a gente visitou, ela falou do caso, era muito grave. E ela estava assim no sofá, sentada, ela tinha perdido a força nas mãos lá também. E aí a gente conversou e no final vem, né? A minha esposa fala aquela frase linda, amor, vamos orar para ir embora? Eu não queria orar por aquela mulher, eu falei, meu Deus, eu vou orar falando o quê? E eu comecei a orar por ela, dizendo, Senhor, em nome de Jesus, faça a sua vontade, tudo. E enquanto eu orava, eu sentia Deus falando comigo. Não foi para isso que eu te chamei. Eu te chamei para curar ela. Manda ela levantar. E eu orando, e aquela voz, manda ela levantar. E eu fiquei lutando, e falei, amém. Quando eu falei amém, Deus falou, você não vai me obedecer? Eu lembro que foi o maior barato, que aí quando eu falei, eu acabei a oração assim, e sem fé, amado, não foi nada de fé minha. Eu falei, levanta, amada. Aí ela fez assim, né, amor, meio assim, meu Deus, está voltando. Aí ela levantou, começou a andar. E era assustada, e eu mais assustado ainda. Amados, no domingo, essa moça foi para a igreja com um salto desse tamanho. E ficava andando assim, ó. Eu falei, eu queria esse salto aí, não. Não, pastor, para pisar na cabeça do diabo. Essa moça está num amor por Deus. Ela é cearense. Ela inventou uma palavra que eu vou colocar no meu próximo livro.
O Josimar é que vai fazer o prefácio, eu já falei para ele. A palavra, ela fala estrambólico. Daí ela fala assim, pastor, esse Deus é estrambólico. Essa moça está começando a evangelizar o prédio dela toda. Tem um monte de gente indo para a célula da Raquel, pelo testemunho dela. Faz 2 semanas, o pai dela, que ela não tinha notícias, achou ela e procurou ela. A vida dessa mulher está virando de ponta cabeça. Deus tinha uma grande obra para fazer na vida dela. E aí Deus só queria me usar como uma ponte. E muitas vezes a gente se nega a ser esse canal de Deus, porque a gente fica pensando, e se eu orar, ela não levantar? Amado, se eu orar e ela levantar, foi Deus. E se não se levantar, fui eu. Simples assim. Mas se ela se levantar, amado, você vai ver a glória de Deus manifestando na tua vida. Deus quer que nós começamos a viver milagres. Deus quer fazer coisas nas nossas vidas. E é Ele que faz, não há impossível para Deus. É um Deus grandioso, é um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso. Queridos, Ele está aqui. Ele que dá a última palavra. Último testemunho. Quando eu tinha feito cirurgia, passou um tempo, eu recebi, eu sou velho, um telegrama da Santa Casa de São Paulo, época do telegrama, pastor Gilson. Senhor Darcio, por favor, compareça tal dia, era uma quarta-feira, às 7 da manhã, no setor de neurocirurgia. Quando eu recebi o telegrama, geralmente o telegrama assim, chama, é no outro dia, era mensagem urgente naquela época. E aí, eu fiquei com medo, porque assim, todas as minhas consultas na Santa Casa de Retorno, era eu que marcava. Aí eu fiquei curioso, mas, sério, no coração, sabe aqueles recalques de carro, que quando erra alguma coisa e volta, falei, será que colocaram alguma coisa errada em mim? Vai ter que fazer um recal. E aí eu entrei lá na sala de espera, e foi interessante, que aí entro, aí tem começa a entrar uns caras de ambulância, a ambulância, os enfermeiros com maca, colocam uns caras de maca, entra alguns de cadeira de roda, e só eu. E a gente começa a tentar, alguém sabe por que está chamando? Ninguém sabia. Aí, chamou o primeiro, e eu era o segundo, porque o meu nome é Darcio José Damião da Silva. Aí eu peguei, abri a porta do consultório, aí quando eu olho, o doutor olha para mim assim, está sentado e fala, pode trazer o seu Darcio. Eu falei, doutor, eu sou o Darcio. Ele olha assim, impossível. Eu falei, doutor, agora eu estou ficando com medo. Ele falou, você é o Darcio? Eu falei, sou. Senta. Eu falei, doutor, o que está acontecendo? Aí ele me disse, pessoal, sou o doutor tal, sou o novo chefe do setor de neurocirurgia aqui da Santa Casa, assumi há alguns meses, e para entender como estava funcionando o nosso processo, eu pedi para a minha equipe pegar do ano passado os piores casos para nós fazermos uma análise de como foi feito o tratamento. Eu estou aqui com o seu prontuário. E você foi um dos nossos piores casos do ano passado. E os outros casos é aquele pessoal de maca lá. Eu estou falando como médico. É impossível você andar. E eu só lembrei daquela passagem e falei para o doutor, o que é impossível para o homem é possível para Deus. E eu tive a oportunidade de falar de Jesus para aquele homem. Amado, Deus é maravilhoso. Às vezes a gente lê a Bíblia e fala, Deus fez no passado. Amado, Deus continua fazendo nos dias de hoje. E Ele quer nos usar como canal. Que nós possamos entender quem Deus é. O que Ele está trabalhando em nossas vidas. Entender que Ele que faz
todas as coisas. E quando Deus determina, amado, não há impossível para Deus. Pedi para o louvor vir aqui na frente, pastor. Vamos colocar de pé. E amado, se você está aqui nessa noite, e essa palavra falou ao seu coração, e você crê que você precisa de uma intervenção de Deus na sua vida, um milagre, algo que você está pedindo, venha aqui na frente. Eu queria orar com você nessa noite. Declarar que da mesma forma que Deus fez com aquela moça que não podia andar, que Deus fez na minha vida, que me faz ser uma vértebra poder caminhar normalmente. Ele está aqui nessa noite e quer fazer na sua vida. Nós cremos um Deus de milagre, num Deus de poder, num Deus de graça. E quando eu entendo quem Deus é, quando eu entendo que Deus está trabalhando, e que eu entendo que é Ele que faz todas as coisas, a minha vida fica descomplicada. Eu começo a viver milagres na minha vida. Então, enquanto esse louvor é ministrado, se você sentir no teu coração, não baseado num pastor ou num homem, mas em Deus, que o milagre vai acontecer na tua vida, vem aqui na frente e nós vamos orar juntos, declarando pela fé o milagre que Deus está fazendo na sua vida. Não sei se é cura, se é área financeira, se é familiar. Eu nem preciso saber, amados. O importante é que Deus está aqui nessa noite. Oh, labetubinabe, labetubinabe, labetubinai. Oh, labetubinabe, labetubinabe, labetubinai. Eu creio que Deus está fazendo. Coloque seu coração agora em fé em Deus. Esqueça que você está aqui na frente, é você e Deus. Pastor Jesus, os pastores puderem me ajudar aqui a orar pelas pessoas, seus pastores. Vamos declarar em nome de Jesus o milagre, o poder, a glória de Deus manifesta em nome de Jesus. Vamos estar orando, querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus. Nós queremos declarar, Pai, sobre cada vida aqui, de uma forma poderosa, em o nome de Jesus. Venha, Pai, com o teu poder, com a tua glória, sobre a tua palavra. Nós estamos nessa noite aqui. Eu quero declarar, Pai, sobre a vida do teu servo, a manifestação da tua glória, do teu poder. Venha, Pai. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços
maravilhoso.